Começando mais um episódio do Depois de Umas, então puxa uma cadeira porque esse papo vai longe. E depois de umas a gente tem muito pra conversar. Prepara sua bebida preferida e acompanha a gente aqui semanalmente, quase toda sexta-feira, no nosso happy hour virtual sobre assuntos engraçados, às vezes importantes, mas principalmente que faça você desligar por um instante da aceleração do mundo e dar umas risadas. Eu sou André Wala e eu nunca votaria na Jojo Todinho. Eu sou Léo Lousada e hoje é dia de falar que o crime não compensa. Eu sou Farofa Pistola e hoje vocês vão conhecer o KuBank, o banco que está dentro de você. Hoje a gente vai falar sobre os casos hilários, bizarros, pitorescos de corrupção no Brasil. E a gente vai começar falando sobre esse assunto já já. Quero avisar para vocês que nós estamos nas redes sociais, no Instagram com @depoisdeumas, no YouTube também com Depois de Umas. E eu não sei qual plataforma digital você está escutando, mas nós estamos em todas, no Google Podcasts, no iTunes e no Spotify. Acompanha a gente aqui. Tenho que fazer um adendo que nessa semana passada a gente não teve episódio, na semana retrasada, na verdade, a gente não teve episódio, porque eu tive um perrengue que eu já contei, que se você quiser ouvir, tá no nosso episódio anterior. Eu contei esse perrengue que eu tive aí numa viagem que eu fui para o Brasil. André, só pedir pra galera, velho. Pô, a gente fala que tá em todas as plataformas. Pô, então segue a gente lá no Spotify, que aí quando entrar episódio novo você fica sabendo. E dá aquela avaliação marota lá no iTunes, sei lá, no podcast da Apple. Avalia nós lá, dá um joinha. Ajuda aí. Boa, excelente, que aí você fica sabendo dos episódios e as pessoas também que estão ali contigo ficam sabendo o que você anda escutando, e a gente agradece bastante pra gente continuar aqui fazendo esse podcast com alegria. E não é que a gente faça isso só pra gente beber junto, não, a gente faz pra vocês ouvirem também e gostarem. Cara, então é o seguinte, a gente tá esperando o Fred foi fazer um serviço ali que eu nunca acho que vou fazer na minha vida, que é trocar os pneus do carro por pneus de inverno. Então eu só vi isso na Fórmula 1, mas no Canadá também rola muito isso. O cara já tá se preparando aí pra chegada do inverno. Lá em Mossoró o pessoal já tá adepto agora, que vai ter inverno lá, né? Até avisando o pessoal aí do hemisfério norte, né, dali do Mossoró, que já tem que mandar trocar os pneus também. Aproveita e vê onde é que o Fredão trocou, de repente dá uma ida ali rapidão a Ottawa e já comende o seu. E eu quero deixar aqui um recado novamente, quem quiser falar com a gente, além do Instagram @depoisdeumas, a gente também está agora no WhatsApp. Então você pode mandar uma mensagem pra gente no telefone do Brasil, né, 55-61-99883-1316, 619-9883-1316. Manda o seu comentário sobre os episódios que você já escutou, sugestões de pauta para nós, o que você está achando, e o seu recado de áudio pode sair aqui no nosso podcast a qualquer uma dessas sextas-feiras. Então vamos começar o primeiro bloco e, cara, não tem como a gente falar. Se a gente vai falar de casos de corrupção, vamos falar do mais atual para os mais antigos, talvez. E o primeiro caso é o caso que aconteceu agora esses dias atrás, que foi do nosso querido vice-líder do governo no Senado, Chico Rodrigues, que não é meu primo, que aconteceu na quarta-feira, dia 15 de outubro. E segundo os oficiais, ele levava cerca de R$30 mil. Aonde, Farofa? Fiofó. Famoso Toba. Famoso Tobias. Famoso Oi de Porco. Ele tava com 30 mil e parte do valor estava entre as nádegas e dentro... Não, pera aí. Dentro das nádegas. Vamos lá. A Polícia Federal foi bem direta ao dizer que achou o dinheiro com chocolate. Tava dentro das nádegas. Nossa, que informação, velho. Pelo amor de Deus. Eu fiquei tão empolgado com esse negócio que a gente nem falou que a gente tá bebendo, né? O que tem à mesa aqui hoje? Passamos direto. Acontece. Vamos lá. Eu vou começar. Eu estou aqui... cara, eu vou contar pra vocês. Quem quiser saber de novo a minha história da viagem, já falei que tá no episódio anterior. Mas quando eu cheguei aqui agora, eu preciso ficar 14 dias dentro de casa. Eu não posso sair pra lugar nenhum. E o delivery não mandou ainda a cerveja, que a gente gravou ontem. E eu acabei tomando a cerveja que eu tinha. Então hoje eu tô com um Moscow Mule, porque ainda bem que eu tinha uma Ginger Beer guardada aqui e uma vodka, que sempre tem alguma coisinha aqui em casa. E aí eu fiz esse mais ou menos Moscow Mule aqui, eu inventei alguma coisa. Ginger Beer com vodka basicamente, mas faltam alguns ingredientes
ingredientes pra virar um Moscow Mule de verdade. Não. Eu vou te mandar uma caneca de Moscow Mule oficial, tá? Pra você não ter que ficar usando caneca barata e qualquer caneca. Tem umas especiais. Essa eu não roubei não, hein? Essa eu não roubei não. Quem quiser saber mais sobre essa caneca roubada de Moscow Mule, vai lá no episódio Casamento. Vocês vão saber. Tenho várias aqui. Caraca, reincidente. Mas essa você tirou da festa entre as nádegas, não? Não dá. Minhas nádegas não tem essa separação tão grande pra levar uma caneca, nem 30 mil reais. Eu conheço o pessoal que podia levar uns 100 mil reais e uma caneca, facilmente aí. Tranquilamente, sem ninguém perceber. Cara, eu não sabia, eu acabei de ler com essa informação de vocês aqui, eu não sabia que tinha dinheiro no Butuim mesmo. Não, era no meio das nádegas e o cara ainda colocou uns lobo-guará lá dentro. 30 mil reais, cara, pra um senador. Quanto ganha um senador? Eu achei que deve ganhar isso por mês. De salário, né? Fora as regalias, né? Cara, eu não acredito. Deve ser mais... Bom, não sei. Não sei se é pela sensação do dinheiro, sensação de assim, tô roubando, não sei o quê. Eu não consigo entender. O que vocês acham que leva o cara a fazer isso, velho? Imagina a Graciane Barbosa, velho. Quanto que ela ia conseguir botar? Nossa, cara, ela... No nosso episódio anterior, a gente falou, né? Desse valor. 100 milhões de reais. Foi isso o PIB de Bangladesh, eu acho. Bom, já que a gente tá falando de corrupção, me explica uma coisa. Você tem que ficar 14 dias em casa. Tem um guarda aí na sua porta? Como é que funciona isso? Não, cara, é na pura ameaça mesmo que funciona, Léo. Só isso, é na pura ameaça. Eu recebo uma intimação quando eu chego, né, no aeroporto, preencho, assino, tanto eu assino uma pra mim, uma pra Manuela e a Mônica assina dela, ou, enfim, a gente assina pela Manu, e nós três precisamos ficar sem sair de casa. Aí eu até liguei para o Ministério da Saúde para perguntar se eu poderia chamar a diarista para vir em casa, que a gente ficou um mês fora e tudo. Aí ela disse que sim. Aí eu estranhei, falou, pode, vocês só que não podem sair de casa, e a gente pede que quando ela esteja em casa, vocês tomem todas as precauções, fiquem de máscara e tal. Mas eu não posso sair. Então eu não posso sair nem para correr, não posso sair para ir na vendinha ali do lado. Vai ser puxado, um pouco puxado esses 14 dias. Mas tá bom. Acabei de ver aqui o salário bruto de um parlamentar, eu não vi exatamente quando é essa matéria, posso procurar aqui direitinho a data dela, mas aqui tá dizendo que o salário bruto é de R$ 33.763. Fora os penduricalhos, né? Não, os penduricalhos dá muito mais do que isso, né? Porque os caras têm muita verba para chefe de gabinete, verba para correspondência, celular, passagem aérea, acho que tem auxílio paletó, acho que tem também, isso eu tenho certeza, tem a questão da moradia, que tem ou é o apartamento funcional, ou ele recebe uma grana, tem muita coisa. Então por isso que eu fico, cara, indignado, né, primeiramente, e depois curioso para entender por que um cara leva 30 mil ou 30 e poucos mil reais, rouba de qualquer forma, eu já estaria puto. Aqui, achei. Auxílio moradia. 72 apartamentos funcionais. Então, nós temos 81 senadores. Então, existem 72 apartamentos funcionais do Senado, né? Só aí. Mas, caso eles estejam todos ocupados, ou o senador prefira, R$ 5.500 de auxílio moradia. O salário de 33 mil, 11 pessoas de sua escolha, no valor de R$ 82 mil, em torno disso. E aí vem a rachadinha, né? A gente sabe que um pedaço disso fica pro senador. Eu já vi isso pessoalmente acontecendo. Então, um senador pedindo para... Tinha as pessoas que ele pedia metade do salário. Isso lá em 2004, mais ou menos, que eu vi. Ao vivo. Aconteceu várias vezes durante um ou 2 anos. Tem verba indenizatória, R$ 15 mil. Tem verba de transporte aéreo, entre 18 e 30 mil reais. E então o subsídio da atividade parlamentar gira em torno de 120 a 130 mil reais mais o salário dele. Então, pelo amor de Deus, né, cara? Impressionante, né? Impressionante como é que pode o cara fazer um negócio desse ainda no bumbum, né? É dureza. Deixa eu perguntar, eu não entendi nada. Ele tava viajando? Onde é que foi? Ele tava em casa? Como é que foi? E não é, claro que não é o primeiro caso. Quem tá ouvindo a gente já deve estar lembrando de outros. Eu vou lembrar os nomes aqui. Em 2005, o assessor do deputado José Guimarães, do PT do Ceará, José Alberto Vieira, ficou famoso ao ser flagrado com $100 mil dentro da sua cueca, enquanto ele estava no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e R$209 mil dentro da maleta. Ele estava no aeroporto. Onde é que estava o dinheiro do Kubank aí? Onde é que ele estava? Kubank? Foi uma batida da Polícia Federal. Os caras estavam investigando desvio de recurso público, chegaram lá no lugar onde ele estava, ele pediu para ir no banheiro, o delegado desconfiou que tinha um
volume retangular atrás, e aí os caras mandaram ele tirar a calça e filmaram mesmo, e aí pegaram tudo lá, né, aí... Tanto é que o ministro proibiu a divulgação do vídeo, porque o vídeo, além de entregar o fórum íntimo do senador, segundo o depoimento dos policiais, ainda é nojento. Quero que vocês adivinhem, quem tá ouvindo e vocês dois, qual é o ministro do STF que determinou o afastamento dele de 90 dias do cargo de senador? Certeza que a piada pronta deve ser o Barroso. É o Barroso! Exatamente, não podia ser outro, não podia ser outro, cara. Esse já é predestinado, não tem como. Aqui, ó. Ao fazer a busca pessoal no senador Chico Rodrigues, num primeiro momento foi encontrado no interior da sua cueca, próximo às suas nádegas, maços de dinheiro que totalizaram a quantia de 15 mil reais, diz a decisão. Ai, meu Deus do céu. O senador foi indagado se havia consigo mais alguma quantia de valores em espécie. Ao ser indagado pela terceira vez, com bastante raiva, o senador Chico Rodrigues enfiou a mão na sua cueca e sacou outros maços de dinheiro que totalizaram a quantia de 17.900 reais. Escreveu Barroso. Cara, que sensacional, velho. Mas deixa eu falar dos outros escândalos aqui, ó. Quer ver? Vou botar esses links aqui depois. Só não perguntou o que eu e o Léo estamos bebendo, mas tudo bem, a gente tá de boa aqui, né? Ah, Léo? já passei direto de novo, né, cara? Ele tá foda hoje, né? Ele tá assim, tá com problema de memória agora, Farofa. Às vezes a gente tá gravando e ele fala assim, ó, vou perguntar pra vocês 3 tal coisa. Aí ele pergunta pra um, esquece de perguntar pros outros 2, já vai pra outra pergunta. É, cara. É o álcool, hein, André? Isso vai acontecendo, cara, é verdade, eu tô passando Tem que ligar no RH desse podcast. Tá bebendo demais antes do podcast, né? Mas é de graça, cara, não pode reclamar de mim, eu trabalho de graça, mano. Farofa, o que temos à mesa? Que eu tenho a mesa hoje, cara, eu vou começar leve, que daqui a pouco eu vou encontrar um amigo que eu não vejo desde fevereiro, então eu tô tomando uma tradicional, maravilhosa, aprendi com o Flávio da Dois Candangos, tomando uma Brahma duplo malte. Aí sim. Léo Lousada, o que temos à mesa? Eu estou com uma Franciscaner. Ô, louco. Pois tá bem, não só você vai encontrar um amigo que não vê há muito tempo, como o meu compadre, né? O padrinho da Manuela, grande Federico Miguel. Ele acabou de mandar uma mensagem, falou, tô indo, ou seja, daqui a 2 horas ele chega aqui. Cara, esses casos bizarros aqui no Brasil não param, né? A gente tem o bunker do Gedel, que assim, ainda bem que ele não tentou esconder 51 milhões de reais em dinheiro vivo no seu próprio corpo, né? Porque são várias malas e malas, todo mundo já deve ter visto essa foto, do bunker do Gedel, que é o Gedel Vieira Lima, né? Ex-ministro do Temer. PF, em 2017, encontrou essa grana lá, num apartamento, acho que era em Salvador, né? Foi em Salvador, foi. O Boixá todo dia zoava do Gedel de manhã cedo, naquele editorial dele, que era o seguinte... O cara tinha um bunker, mas você não sabe quem controlava o bunker, não. Você sabe, mexicano? Nem ideia. Era a mãe dele. Só vai pegar mais dinheiro, não. Tá pegando demais. Caraca! É, velho. Essa piada interna lá do... Meu Deus. E quem dizia quem ia pegar ou não era a mãe do Gedel. Era a dona lá. Esse tá gastando muito dinheiro, vai ficar de castigo. Velho, é sensacional. Se buscar aí no YouTube, deve ter o Boixá falando isso. 51 milhões, né, em casa. 51 milhões de reais, eu não sei se já tá contando o que tinha de dólares. Mas eu me lembro que quando saiu essa notícia, o pessoal falou que ficaram muitas horas contando dinheiro na máquina. Eu vou pegar essa foto aqui, vou salvar agora, a foto de divulgação da Polícia Federal, e vou colocar lá no @depois de umas, porque aí dá pra todo mundo ver, quem não viu ainda, caixas e caixas de papelão e muitas malas cheias de dinheiro, porque não tinha nota de 200, né? Então aqui eu tô vendo várias malas com nota de 100 e umas 2 ou 3 com nota de 50, mas a maioria é nota de 100. E tinha dólares também, mas eu não tô vendo aqui na foto. Eu acho que o senador Chico Rodrigues ficou com inveja, né? Assim, de verdade, eu não tô entendendo. 30 mil reais pra um cara desse, não consigo entender. Se a polícia encontrasse esse dinheiro, cara, 30 mil reais, o cara falou assim, não confio, saquei um dinheiro e deixo aqui em casa. Porque 30 mil, não sei se pra vocês é muito, mas pra mim não é. Sei lá, qualquer coisa. Agora, puta merda, botar o dinheiro na bunda aí tá de brincadeira, né, cara? É muita vontade, não consigo entender. Eu ainda acho que era um fetichezinho, esse negócio mal contado. Pode ser. Ó, ele podia ter feito que nem o Átila Jacomussi, que era o ex-prefeito da cidade de Mauá, do PSB, que na Operação Prato Feito tinha 80 mil reais dentro de uma panela. 80 mil dentro de uma panela. Porque era o quê? Uma panela daquela de canjica de fazer pra festa da quermesse?
Que panela é essa que o cara tem em casa que cabe 80 mil reais? Ou eu não sei qual o volume de 80 mil reais, será? Ficou a segunda opção. Será que panela não é uma gíria pra bunda também? Só se for, porque não dá pra entender. Aí, aqui, ó, que nessa mesma operação, outros 22 vereadores foram investigados pela polícia. E vale ressaltar que anteriormente 2 ações de impeachment contra a Átila foram rejeitadas pelo placar de 22-1. Caraca. E esse mesmo cara que foi encontrado com... Tá parecendo um outro que esses dias saiu aí no podcast. Um podcast sensacional pra você que tá aí do outro lado. Farofa que me apresentou. This is Brasil. É excelente. E aí lá tem um áudio que o cara falando, né? Que ele é muito melhor, porque ele roubou muito menos do que o antecessor dele, né? Então... O cara do Piauí lá, nem lembro quem é. Pois é. Candidato a prefeito, a vereador. Eu não roubei, esse que tá aí roubou muito mais do que eu. E a galera, muito bom! É assim mesmo, cara. Ó, não para. Arthur Parada Prócida. Mas que belo nome, hein, velho? Arthur Parada Prócida, do PSDB. Ele era prefeito de Mongaguá, no litoral de São Paulo. Ó, o Léo conhece muito Mongaguá, férias de alto luxo em Mongaguá. Foram encontrados 4 milhões e 600 mil reais e 217 mil dólares dentro do guarda-roupa do cidadão. A gente não para, né, bicho? É muita grana. Vocês já viram alguma notícia de algum outro país, assim, do mundo que isso já aconteceu? Tem, cara. Tem o maior caso de corrupção da história na Ucrânia. O cara desviou bilhões e bilhões e bilhões de dólares e é tido como o maior caso de corrupção. Mesmo quando a gente tem aqui no Brasil o caso da Petrobras e do Banestado, que foram gigantes, né? O do Banestado chegou a 19 bilhões de dólares. Eu acho que é o maior caso que a gente tem aqui. Mas, cara, esse da Ucrânia ainda vai longe. Banestado do Maluf? Na época do Maluf, lá em 1990. Tem um monte de gente envolvida aí, né? Só pra dar os números aqui da Ucrânia, que é o maior caso realmente. Ele, lógico que o Léo ia saber, não ia ser eu que ia saber isso, né? O cara declarou que tinha 5 mil dólares de renda mensal em 2006, o presidente. Viktor Yanukovych, 2010 e 2014. E aí, velho, ele simplesmente tinha uma propriedade de 137 hectares, um zoológico particular, campo de golfe, um spa, e foi pego mais de 2 bilhões de dólares em imóveis, né? Imóveis não, móveis, em 2013. E aí ele foi deposto e aí foram achando mais coisas, é o pior caso mesmo. Eu entendo, eu entendi, mas a minha pergunta era mais voltada a dinheiro em espécie na mão das pessoas. Tipo, em casa, na cueca, no escritório, no apartamento, no bunker. Eu não escuto falar isso. O último que eu escutei falar disso foi Pablo Escobar. Tipo, assim, sabe? Esse tipo de gente. Mas todos que nós estamos falando aqui são políticos. O cara tem... Velho, tô falando que o cara tinha 4 milhões e meio de reais. O Gedel tinha 51 milhões, mas tô falando um aqui, o Arthur Parada Prócida. 4 milhões e 600 e mais 217 mil escondido no guarda-roupa. Aí esses casos é que eu não vejo. Eu vejo o desvio acontecer de dinheiro de bits e bytes, né? Os caras desviam dinheiro e vai pra conta pra outra, vai pra ali, vai pra cá. Agora, o de grana viva mesmo eu não conheço. Vocês sabem de casos parecidos com os nossos ou não? Fora do país, assim, da galera escondendo grana, acho que só naqueles casos da máfia italiana, essas coisas. Mas eu não lembro, assim, de ter apreensão de grana, tipo na cueca, aqui no Brasil, que a gente já teve algumas vezes, né? Pra você ver, então, exatamente. Aqui tem outro, ó. Dezembro de 2019, agora. O prefeito de Uiraúna, na Paraíba, João Bosco Fernandes, do PSDB, foi flagrado pelos agentes da PF colocando 25 mil reais dentro da sua cueca. De novo, cara. Ele é alvo da Operação Pés de Barro, que era uma ação que visava desarticular um grupo dedicado a pagamentos ilícitos e superfaturamento de obras no sertão do estado. Então, bicho, além de tudo, né, no sertão do estado, pagamento ilícito, superfaturamento, o cara quer esconder 25 mil dentro da cueca. Os caras da Polícia Federal, bicho, a vontade de dar-lhe um no pé da orelha de um cara desse é muito grande, né? Porque tá doido, cara, é muita gente. Então, são muitos casos. Ó, mais um. Em março de 2014, a doleira Nelma Kodan finalmente, eu não sei se ela, acho que ela não é da política, vamos dizer assim, não é eleita, mas é uma doleira, foi presa enquanto embarcava rumo à Europa no aeroporto de Guarulhos. Na ocasião, a PF encontrou 200 mil euros. Aonde? Na calçola. Na calçoba. Cara, e
E que bela calcinha, hein? Vou te falar que essa é uma fralda, né? A do senador Chico Rodrigues era fio dental e a dela era aquelas bege bem grande, aquelas... Deram uma trocada, né? Caralho, velho. Ela alegou que não Eu declarou acho que tá na dinheiro. moda isso, né? De esconder em lugares assim, né, cara? Porque pensa, ó, você tá vendo mais um caso aí de esconder na cueca. Teve aquele caso lá, daquele cara lá também que era ligado ao PT, escondendo na cueca. E agora, a gente tem casos não só no Toba, mas a gente tem os casos que estão escondendo até dinheiro na rachadinha também. Ô, Léo, qual foi o caso de corrupção que acharam dinheiro na parede aqui no Brasil? Teve um que foi dentro da parede. Era de político ou Acho que esse era era de de traficante? Não lembro, eu lembro que tem um vídeo que a polícia entra quebrando a parede e tirando dinheiro. Foi Gedel, será? Não, acho que é traficante. Isso aí foi há pouco tempo. O cara fugiu e deixou esse dinheiro pra trás. E aí eles estavam inclusive achando que esse cara tava no Paraguai. Acho que eu vi isso daí. Eu não acompanho tanto assim as notícias não, mas eu acho que eu vi isso aí. Não era aquele doleiro lá, o Paulo Vieira? É Operação Lava Jato, esconderijo do Paulo Preto. Eu acho que era lobista, não lembro, mas... Caraca. Eu acho que era esse cara, não era o Paulo Vieira, que era o cara que era um doleiro aí que tava ligado com um esquema que era operador financeiro do PSDB. Eu acho que era esse cara que tinha poder guardado, tinha dinheiro guardado dentro da parede aí. É muita grana. Ó, eu achei aqui, por exemplo, uma matéria de 2012. 2012. Então aqui, ó, tá dizendo que em 2011 a gente deve ter perdido 12 bilhões de reais em corrupção. Aí fala, por exemplo, de 98 a 2008, 18 milhões na máfia dos fiscais. Aí depois vem o Mensalão, 55 milhões em 2005. Aí depois vem Sanguessuga, 140 milhões em 2006, prefeitos e o Congresso Nacional envolvidos. Aí depois vem Sudã, 214 milhões o rombo entre 98 e 99, um ano só. Depois vem a Operação Navalha na Carne, 610 milhões de reais em 2007. Cara, os anões do orçamento, bilhete premiado, né? Todo mundo lembra dessa aí, quem tem um pouco mais de 30 anos. 800 milhões de reais. É, exatamente, João Alves, grande João Alves. 800 milhões de reais de 89 a 92. Aí vem o do Fórum TRT de São Paulo, 923 milhões de reais. Aí entra o Luiz Estevão, velho conhecido aí de Brasília, é do Grupo OK, o ex-senador Luiz Estevão. Perdeu a licitação para a construção do Fórum Trabalhista de São Paulo. A vencedora, que foi a Incal, deu os direitos para o empresário Fábio Monteiro de Barros. Uma investigação mostrou que Fábio repassava milhões para o Grupo OK, com o aval do Nicolau dos Santos Neto, o Lalau, ex-presidente do TRT de São Paulo. 2018, sei lá, 2019, eu não lembro, mas eu tava morando perto lá da Papuda, e aí saiu uma matéria cheia graça, por isso que eu lembrei. O Luiz Estevão foi condenado porque ele reformou sem autorização a cela dele. Vocês lembram disso? Não tinha reformado o pavilhão inteiro, um negócio assim? A ala Reformou o pavilhão tal, em troca de tipo de melhorar a pena, sei lá, sacou? Foi um acordo. Mas ele tinha uma cela, tinha Nespresso, adega, televisão. Caraca. Reformou o sanitário pra deixar bonitinho. Vocês não lembram disso? Não, eu lembro mais ou menos, cara, dessas notícias, porque eu morava perto da Papuda e por acaso eu comentei alguma coisa e alguém me disse, não, inclusive o Luiz Estevão tá lá e ele reformou tudo. Aí depois eu fui ler melhor e vi essa questão da cela dele, que tava um hotelzinho, né? Fez um quartinho de hotel. Cara, e depois dessa a gente tem o terceiro maior caso, que é o do Banco Marca. Esse aqui a gente nem tinha lembrado, né? De 99, 1,8 bilhão de reais do Salvador e Cacciola. Então, esse é do Salvatore e Cacciola. Então, esse caso absurdo também. E Vampiros da Saúde, que é a tal da Van Helsing, não sei se vocês lembram dessa operação aí. 2,4 bilhões de reais entre 1990 e 2004. Mas tem uma coisa, né? Foi uma das maiores, mas o período também é muito grande. Quando a gente olha algumas outras que foram um período de tempo muito menor, a galera roubou muito mais, né? E assim, tem a maior de todas, que eu acho que vocês já citaram aqui, que é a do Banestado, né? 42 bilhões de reais entre 96 e 2000 no Paraná. Então, cara, é uma enxurrada de dinheiro, né? E como é que faz
faz, cara? Como é que a gente pensa? E hoje a gente tá falando de assuntos muito mais importantes do que engraçados. Alguns são muito engraçados pelo que são mesmo. Mas, assim, vocês acham que isso tem cura no nosso país ou vocês acham que é um caso perdido? Puta, cara, eu acho que é algo que vai demorar algumas gerações pra mudar, cara. Assim, se a gente estudar... A gente tinha muito caso de corrupção na época da ditadura que não levou a nada, que foi abafado. Alguns casos ainda vazaram porque foram no fim da ditadura, então ainda tiveram julgamentos que ocorreram já no período democrático. A gente tem, e aí a gente herda essa coisa do jeitinho, já de muito antigamente. E eu acho que assim, nos últimos anos que as coisas começaram a ficar um pouco mais às claras, a gente quando fala assim, é um político que tá roubando, mas na verdade esse cara ele é muito reflexo do povo, né? Então eu acho que a gente enquanto povo, a gente tem que começar a mudar a nossa cultura de baixo pra cima e não de cima pra baixo. Porque a gente começando a mudar da base, a gente vai começar a eleger pessoas que são honestas. Ou pelo menos que vão chegar lá em cima e não vão querer se enfiar em esquema de corrupção. Porque, cara, é impressionante, é em todo lugar. E aí quando você vê o comportamento de algumas pessoas na rua, você entende porque que o cara é corrupto lá em cima. É só alguém que teve a oportunidade de ter acesso a muitos bens. Exato. Porque você vê muita gente no dia a dia que se tivesse a mesma oportunidade faria a mesma coisa. Exato, e gente que faz um tipo de corrupção a qual ela tem acesso, né? De toda forma, o que ela tiver acesso, ela vai tentar tirar vantagem, vai ser corrupto naquilo ali. É aquele caso que a gente já viu muitas vezes falar, né? O fura-fila, é o cara que quer levar vantagem, é o cara que tem um conhecido, jeitinho daqui e dali. E essa mesma pessoa, se um dia ela tiver a oportunidade de estar num Senado, que é a corte, né, são os duques, né, brasileiros, uma coisa assim, são pessoas que têm um poder de desviar dinheiro muito grande, são só 81, entre 500 e tantos deputados, são 81 que estão ali numa casta, que tem uma facilidade muito grande quando quer de conseguir essas coisas. Eu acho muito pouco provável que a gente consiga dar a volta por cima nisso daí. Não é privilégio nosso, não é só o Brasil, muitos e muitos países. Eu, de 2 anos e pouco, quase 3 anos pra cá, tenho mais contato com esses países aqui da América Central. Cara, isso aqui é uma desordem total também. Imagina El Salvador, Guatemala, Nicarágua, Honduras. Então a gente nem tem acesso a entender o que realmente está acontecendo lá. Na Costa Rica, não sei a quantidade, porque esses volumes de dinheiro aqui, se a gente fala desses volumes na Costa Rica, meu, os caras piram, né? Porque é outra realidade. Mas existe também a corrupção. Só que eu acho que no nosso caso ela é muito dentro da população mesmo, como você falou, né? Voltando pro segundo bloco, então, do Depois de Umas, aqui já com o Moscow Mule renovado. Vocês continuam aí na mesma? Puro malte, Farofa? Duplo malte, dupla ressaca. Dupla dor de barriga. Léo? Cara, eu continuo com a minha Franciscaner aqui, firme e forte. Tá bom, tá bem. Nesse segundo bloco, a gente tava conversando aqui agora há pouco, em off, e o Léo quer comentar um pouco sobre outros casos de corrupção que não são brasileiros, mas, Léo, o que você tem aí pra nós? Cara, tem alguns fatos curiosos, né, de corrupção no mundo que a gente acha que só no Brasil tem, mas na verdade tem no mundo inteiro, né? A gente já viu casos nos Estados Unidos, de gente que foi presa por causa de corrupção. Isso parece que é meio algo que é comum ao ser humano. Vou dar um exemplo da Índia. A Índia é um lugar que eles tentaram e estão tentando ainda acabar com a corrupção, que é forte na Índia. O que eles resolveram fazer para acabar com a corrupção na Índia? Tirar o dinheiro físico de circulação. Só que, cara, a Índia é um país que tem 1 bilhão e poucos, 300 milhões de habitantes. Eu já tive lá. É uma bagunça. Não existe um sistema bancário que nem, por exemplo, tem aqui no Brasil, organizado e tudo. E, cara, tirar o dinheiro da rua é um caos. Eles chegaram a tentar tirar 80% das moedas que circulavam. E, foi um caos no país. E aí os caras tiveram que dar uma parada e voltar a imprimir moeda de novo, porque a economia lá é muito forte, mas ao mesmo tempo é muito dependente da moeda circulante. Então tem países hoje que estão pensando em acabar com a moeda física para conseguir rastrear toda a parte de transferência de dinheiro e conseguir acabar com a corrupção desse jeito, que aí você não tem mais senador escondendo o dinheiro na cueca. Sim. E se a gente acha que o Brasil é um país ruim de corrupção, a gente está em 79º lugar
em termos de país corrupto. É mesmo, cara? Não sabia não. Achei que a gente era bem melhor. Não, a gente tá em 79º, cara. Tem países piores do que a gente, como a China, a Índia, a Colômbia. Aí você vai pegar, é óbvio, que você vai entrar naqueles países que você nem sabe onde fica, né? Tipo Gabão, Sri Lanka, Filipinas, o Peru. Aqui na América do Sul, cara, a gente não tá tão ruim perto dos outros países, não, viu? A Argentina tá atrás da gente, chupa a Argentina. O Chile é um que tá bem melhor do que a gente, né? Tá em 24º. Tá na frente até de países como Portugal, por exemplo. Mas, cara, no geral, a gente tá no meio da tabela ali. E olha que a coisa que é feia, hein? Você acha que... Por que o Brasil, por exemplo, tá melhor do que países tipo China, do que Argentina? Por quê? Por causa da educação, por causa da métrica? Porque, por exemplo, corrupção, a gente estava falando no bloco anterior sobre corrupção e vai ter que começar de baixo das pessoas. Eu já sou de uma linha que eu acho que tem gente que faz o negócio e nem sabe que é corrupção. Ele nem sabe que está fazendo errado. Ele pega, sei lá, ele cobra para você estacionar o carro e a vaga é pública. Esse cara nem sabe que é o que tá fazendo. Ele tá fazendo ali porque ele é, sei lá. Uma das formas de avaliar esses índices de corrupção não é só o que é realmente efetivo e julgado como corrupção, mas também a percepção da população com relação ao que é corrupção. Então, por exemplo, esse tipo de coisa, do cara que pede um arrego ali para colocar o teu carro na vaga, o cara que pede um dinheirinho para facilitar alguma coisa que você queira, o cara lá que te cobra uma grana para tirar os pontos da tua carta. Então, tudo isso entra como métrica de corrupção. E aí você tem países como a Dinamarca e a Nova Zelândia, que são os menos corruptos do mundo, e você tem a Somália em último lugar, lá como o país mais, teoricamente, o país mais corrupto do mundo. Aí você vai vendo as diferenças, né, até de cultura, de povo, né, enfim, a África teve toda a questão de colonização, de exploração, foi um continente que foi extremamente atacado, muitas guerras, e aí você pega a maioria dos países que estão ali da posição 100 para cima, são países que estão justamente na África por causa dessa condição que os caras passaram. Mas aí você tem lá no meio dessa lista, lá do final, você tem a Rússia, a Ucrânia, o Líbano, esses países que, né, a Rússia é um país que é enorme, tem uma economia parecida com a do Brasil, mas também é considerado extremamente corrupto, né? Por causa do sistema de governo que tem lá, né? Eu fico até mais animado um pouquinho depois desse ranking aí nosso, né? Porque eu achei que a gente era bem mais profissional no caos. Não tem como ser profissional, né, cara? Porque o cara escondeu o dinheiro no cu, velho. Como é que é profissional um cara desse, velho? É verdade, Leva diamante lá, os caras que fazem os sem feito, negócio sem rastro. O cara deixou o dinheiro com rastro. DNA, deixou o dinheiro com DNA. Esse aí é fácil de ser rastreado, hein? O cara fala assim, rapaz, não só você tá culpado porque o dinheiro é seu, mas você tem que tratar aí uma bactéria que tá muito forte, porque a gente fez a sua análise aqui, que, putz, cara, que vergonha. E aí, cara, eu quero encerrar esse nosso episódio falando um pouquinho do nome das operações policiais, né? A gente falou aqui agora há pouco que teve a da Panela, que foi a Operação Prato Feito, mas tem várias outras operações policiais que tem nomes interessantes. Operação Papaléguas, Operação Pintando 7, Operação Carniça, Operação, enfim, várias que a gente vê aqui. Eu vi uma aqui interessante, que aí não sei se o Léo conhece, que eu achei legal o nome dela. Fala o seguinte, que é Operação Patmos. Você já ouviu falar desse nome, Patmos, Léo, em algum lugar ou não? Cara, Patmos é um nome grego, né? Se eu não me engano, era um local grego. Exatamente. Era uma cidade, alguma coisa assim. É isso? Aí é exatamente por aí mesmo. É o seguinte, cara, eu achei que era um nome qualquer, um nome estranho, mas o que tá dizendo é o seguinte, que é uma operação que esse nome veio de uma ilha grega, olha só, que de acordo com a tradição foi o local onde o apóstolo João recebeu as revelações divinas para escrever o livro do Apocalipse. Então, você imagina uma ideia bem apropriada à operação deflagrada um dia após o jornal O Globo revelar um áudio entre quem? Michel Temer e Joesley Batista. Eu não lembrava que o nome dessa operação era Patmos. Agora eu entendi tudo. Os caras deram um nome que, cara, a ilha grega onde o apóstolo João recebeu as revelações divinas para escrever o livro do Apocalipse. São muito bons, né, cara? Vários nomes bons, né? E às vezes os nomes igual esse, difícil, que não é usual. A polícia deve ter alguém só para isso, né? Um rapaz que fica lá só estudando para criar nome. Olha, eu encontrei um link aqui no site do Terra que eles falam exatamente esse ponto, que a Polícia Federal garante que não tem ninguém cuidando disso.
Existia em 2007 um delegado que era entusiasta desses nomes, etc, mas não tá lá mais, tem que achar o nome dele aqui agora. Mas eles dizem que não tem ninguém que toma conta disso não. Agora, como é que eles fazem? Aí eu vou ter que chamar um convidado aqui, alguém da Polícia Federal, para ajudar a gente, para entender como é que esses caras fazem para dar os nomes. Aqui fala o seguinte, ó: nos últimos 10 anos a Polícia Federal tem um aliado precioso para dar notoriedade nas operações no país, nomes cômicos e misteriosos, não sei o que. Apesar da frequente criatividade, a PF garante não contar com profissionais da área de publicidade para auxiliar o batizado. Oficialmente, cada delegado tem autonomia para definir o nome da ação. Em 2007, no entanto, a PF contava com um entusiasta no assunto, especializado em dar alcunhas mitológicas às operações. O ex-diretor executivo do órgão, delegado Zulmar Pimentel. Então eles dão alguns nomes aqui. Ele foi, por exemplo, fala aqui que ele era evangélico. O delegado é apaixonado por histórias bíblicas, utilizadas como inspiração para dezenas de trocadilhos relacionados a crimes investigados. Pimentel foi afastado da PF ao ser um dos alvos da Operação Navalha. Que sensacional. Será qual nome Cara, ele daria, né? Eu lembro de uma operação, cara, que chamava Operação Deus Tá Vendo. Cara, eu achei fantástico, cara. Era pra prender uns pastores evangélicos lá. Eu não lembro o que eles fizeram, mas meu Deus tá vendo, foi fantástico, cara. Muito bom. Tem outra aqui também, ó, que é uma Operação Good Vibes. Uma alusão à gíria que, segundo a Polícia Federal, é usada por frequentadores de raves para descrever o efeito do êxtase. A operação, deflagrada em 20 de dezembro de 2007 em Belo Horizonte, resultou na prisão de 7 traficantes da droga sintética, além da apreensão de 1 quilo de skunk, um potente derivado alucinógeno da maconha. Good Vibes, o nome da operação. Teve a Carne Fraca, né? Acho que todo mundo conhece aí, na Operação Carne Fraca também, essa já foi mais famosa. Eu não sabia, de novo, essa da Patmos, da JBS, aqui foi muito legal esse nome. E, cara, vários outros. Então, a polícia diz que não tem ninguém que toma conta disso não, mas estão de parabéns, estão muito criativos nos nomes das operações aí. Então, com isso, chegamos ao final de mais um episódio do Depois de Umas. Eu vou passar as considerações finais, então vou começar pelo Léo Lousada. Léo Lousada, depois de umas... Pô, depois de umas a gente vê que não adianta nem comprar uma cueca grande, que se a polícia quiser, ela te pega, rapaz. Farofa, depois de umas... Depois de umas... Vamos maneirar aí, né, professor? Você recebe 30 pau de salário, mais auxílio. Não vai me roubar 30 mil e enfiar, não tem como. Você não tá roubando dinheiro, não é possível. Vamos melhorar, vai. Vamos melhorar. Cara, e depois de umas, não elejam Jojo Todinho a nada. Porque eu vou falar um negócio pra você. Ali, entre calcinha e sutiã, meu amigo, é um novo mensalão. Ela vai com um container de dinheiro. Ela vai de Jojo Todinho pra Gedel Todinho, né? Exatamente. Vai ser o novo bunker da Todinho ali no próprio corpo. É isso, moçada. Valeu aí. Um bom final de semana pra todo mundo. Obrigado mais uma vez. Um abraço. Forte abraço. Bravo.